Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre uma classe de palavras que aparentemente parece que não é tão importante assim, mas ela tem sim uma grande relevância. Vamos falar então do artigo. Então estamos falando de uma classe que parece ser simples, tá? Mas não é. Então, para a língua portuguesa, quero que você entenda o seguinte. Quando a gente fala em artigo, estamos falando de uma palavrinha pequenininha, que a função dela, especialmente em relação à morfologia, é acompanhar um substantivo. Beleza, então quer dizer que o artigo é uma classe de palavras? É uma palavra o quê? Variável, tá? Porque como ela acompanha o substantivo, ela concorda com ele. Então, por isso, quando a gente fala em palavra variável, é uma palavra que tem flexão. Então, quer dizer que, por ser variável, existem flexões. Sim, é uma palavra que tem flexão. Então, o artigo palavra variável tem flexão, ou seja, não tem só uma forma de aparecer, ele tem várias formas. E a função primordial é acompanhar um substantivo. O que acontece? Para questões de concordância, dificilmente você vai errar, né? Falar assim, os homens chegaram. Não, os homens chegaram. A gente fala, né, os homens, mas o certo é os homens. Dificilmente você erra a flexão do artigo com o substantivo. O que é mais importante em relação ao artigo é que ele trabalha muito com a semântica. Como assim? Como é que ele vai participar da semântica? Porque a classificação dele se dá pelo sentido que ele exerce numa frase. Então, por exemplo, quando ele acompanha um substantivo, ele define ou indefine. Essa é a ideia do artigo. Quando ele aparece numa frase, ele ou define o substantivo ou indefine o substantivo. Então, essa é a parte mais importante que nós temos em relação ao emprego do artigo. E esse artigo, quando ele acompanha define ou indefine, ele ainda indica o gênero, se é feminino ou se é masculino, e o número, se é singular ou se é plural. Então, veja que não é simplesmente uma palavrinha qualquer, ela tem uma importância muito grande, especialmente pela semântica. Então, olhe só como você pode ter vários empregos e vários entendimentos. Por exemplo, às vezes você não entende uma frase ou vai mal numa questão de compreensão, porque você não deu atenção aos artigos usados no texto. Então, você percebeu que tem muito artigo definido, então você tem situações bem particulares. Quando o artigo é indefinido, existe muito mais generalização. Então, isso é importante que você entenda. O emprego do artigo também influencia na compreensão que você tem de um texto. E às vezes a gente passa batido nisso. E não. Tem que cuidar que o artigo ele tem uma relevância muito grande. Como ele acompanha, ele também mexe com o sentido do meu substantivo. Legal. Então, classificação. Como é que a gente vai pensar na classificação deles? Já falei, então, que eles podem ser ou definidos ou indefinidos. O que significa? É só saber a classificação? Não. O que você tem que saber aqui? Os artigos definidos, eles determinam, delimitam, especificam, particularizam, falam de forma precisa aquele substantivo. Então, se você optar por usar o, os, a, as, você vai determinar, delimitar, especificar aquele substantivo. Então, não é algo genérico, é aquela palavra. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, eu tenho uma ideia. Então, é uma ideia genérica. Eu tenho a ideia. Opa! Então, uma ideia bem importante. Veja que essa diferença, ela é marcada pelo emprego do artigo. Se eu falar para você assim, eu sou uma professora. Então, uma entre todas. Eu sou a professora. Quero dizer, eu sou especial, eu sou algo particular. Então, o emprego do artigo, ele tem essa função mesmo. Aí nós temos os definidos e indefinidos. Se os definidos determinam, delimitam, especificam, os indefinidos fazem o contrário. Generalizam, dão uma ideia vaga, imprecisa, não determinam, não delimitam, não especificam. Um é o contrário do outro, tá? Os dois são importantes. Quando eu uso um, quando eu uso o outro, aqui depende do sentido que você quer dar.
é o sentido que vai determinar se você usa um definido ou um indefinido. Sempre assim. E aqui os indefinidos. Uns, uma, umas. Então, marque bem isso. A classificação, ela está literalmente ligada ao sentido. É esse sentido que vai importar na hora de você fazer uma classificação, uma questão de compreensão, uma questão de interpretação. Então, aqui é bem importante que você entenda essa parte aqui. Legal. Aí, além disso, temos uma combinação. O artigo pode vir combinado com algumas preposições, tá? Então, você pode formar uma palavra composta, mas um vem embutido no outro. Então, assim, aqui nós temos uma listinha aqui, que são as preposições, e aqui são os meus artigos, tá? Então, quando você junta a preposição a mais o artigo o, você faz ao, tá? Você não tem outra palavra aqui, é só a junção de a mais o. Você continua tendo preposição mais artigo, continua. Quando você tem o artigo a e a preposição daqui é que vem a crase. Então, se você tem a, veja que se eu fizer isso daqui, ó, igual eu fiz aqui, ao, fizer assim, ó, tá estranho, né? Eu nunca vi a, não tem a. Por quê? Quando você tem o a, aí você junta numa palavra só e forma o a com acento grave. Então, posso pensar que esse acento aqui, ele tá falando pra mim assim, fala pra mim, olha, tá vendo? Aqui eu tenho 2 as. Isso mesmo. Então, quando você emprega essa crase, é porque você mostra que tem a junção desse a. Aí você pode ter a mais as, tanto o artigo a quanto as podem ser usados aqui. Então, se eu tiver a diferença, se fosse as aqui, eu teria as com acento grave. Tá? Então, é daqui que vem a crase. Às vezes a gente não entende o porquê da crase. Ela é o emprego deste, mas esse daqui. Beleza. Aí temos de mais os, dos. Se for de mais o, do, da, das, tá? Depende do artigo. Em mais as, nas. Também tem no, nos, na, nas. Por mais a, pela, pelas, pelo, pelos, também tem. Em mais um, num. De mais um, dum, que não é tão usado assim, mas é a junção de preposição mais artigo. Isso acontece? Sim. E você aqui, mesmo que você tenha essa contração aqui, essa combinação, você tem 2 palavras. Então, o dos continua sendo de mais os. Por que eu digo isso? Porque a preposição é invariável, é fixa, e o artigo é que tem a variação. Então, é o artigo que vai mudar. A mais o, ao, a mais os, aos. De mais os, dos, de mais o, do. Então, é o artigo que muda, não a preposição. Ela sempre fica invariável, fixa ali naquela parte. Legal? Tá. Essa é a parte geral que nós temos do emprego de artigo. Essa é a noção da teoria. O que acontece? Qual a dificuldade que a gente vai ter em relação ao artigo? Quando é que eu uso o artigo? Por quê? O artigo é palavra obrigatória? Não. Quando são substantivos que nascem substantivos, o artigo não é obrigatório. Eu posso fazer frases com artigo definido, indefinido ou sem artigo. Então, não é o item obrigatório, não preciso usar o artigo de forma obrigatória. Algumas palavras, quando são substantivadas, elas exigem sim o emprego do artigo, por exemplo. Então, o artigo ele pode aparecer em algumas circunstâncias. Quando isso acontece? Aí vamos ver isso agora. Circunstância que você pode empregar o artigo, que ele aparece. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Depois da palavra ambos, você sempre tem que usar artigo, sempre. Ambos os garotos. Eu não posso falar ambos garotos, tirar o os. Ele tem que aparecer aqui. Do que eu não posso fazer aqui, por exemplo, falar assim, ambos os dois, tá? Porque ambos já significa dois. Então, quando eu tenho a palavra ambos, eu uso ambos os garotos, ambas as pessoas. Aí eu tenho que usar o artigo aqui depois de ambos. Aproveitando, observaçãozinha aqui, ó. Uma situação em que isso não acontece é quando você tem o cujo, tá? Ó. Cujo, cujos, cuja e cujas. Aqui, por exemplo, eu não posso usar o o, é o contrário. Proibido o, não só o, tá? É proibido o uso de artigo. Cujo, o, cujos, os, cuja, a, cujas, as. Não posso usar, tá?
Com ambos eu tenho que usar, com o cujo não, tá? Então não tem nem exceção à regra. Não posso usar e ponto final. Aí quando a gente fala em nomes de lugar, existem alguns nomes de lugar que admitem um artigo, outros não. Então, por exemplo, São Paulo. Não fala assim, o São Paulo, só se for o nome do time, por exemplo, mas a cidade ou o estado é só São Paulo. Rio de Janeiro, eu posso falar, o Rio de Janeiro continua lindo, a mesma coisa. Portugal, fala assim, Portugal fica na Europa. Não falo o Portugal fica na Europa, não coloco o artigo antes. Então, alguns admitem, outros não. Aí, olha só como a gente usa isso daqui lá pra frente da sintaxe. Tem uma regrinha de crase que a gente fala assim, quem vai a e volta a da, crase a. Quem vai a e volta a de, crase pra quê? Essa regrinha a gente usa quando são nomes de lugares. Por exemplo, quem vai a São Paulo, volta de São Paulo. Então, quer dizer que essa palavra, eu não uso o artigo antes dele. Quem vai a Portugal, volta de Portugal. Não uso o artigo. Então, ali nunca vai ter a junção de preposição mais artigo. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então, quer dizer que ali eu tenho artigo, sim. Então, essa noção aqui com nomes de lugar, você vai usar aí nas regras de crase. Então, veja que você usa conhecimentos básicos de morfologia. Só que quando você aprende regra de crase, você não vai voltar na morfologia e entender isso daqui. Você tem que já ter um conhecimento prévio disso. Então, essa relação é importante que você entenda para não ficar refém sempre da língua portuguesa. Porque às vezes você não entendia a regra, porque você não tem um conhecimento básico que te faltou aqui. Continuando, nós temos também o emprego do artigo no singular, que ele tem um sentido bem importante. Por exemplo, olha essa frase aqui. Quando eu falo, o trabalho dignifica o homem, veja que aqui eu estou falando, claro, o artigo o define a palavra trabalho, que é um substantivo. O artigo o define a palavra homem, que é um substantivo. Então, eu já particularizei o substantivo. Só que além de particularizar, eu também faço outra coisa importante com a semântica. Eu estou dizendo não de um trabalho específico ou de um homem específico. Quando a gente usa no singular, você dá uma ideia de coletividade, de algo geral. Então, por exemplo, não é assim, aquele trabalho, é qualquer forma de trabalho dignifica quem? O homem enquanto pessoa. Então, veja que eu não estou falando de um trabalho específico ou de um homem específico, eu estou falando de o ato de trabalhar dignifica o homem, o ser humano, as pessoas, os cidadãos. Então, aqui o singular me dá uma ideia geral. Então, eu tenho aqui, ó, o trabalho, o ato de trabalhar e o homem, mas qualquer pessoa, não só um homem específico. Então, também o emprego do singular faz isso. Sempre? Não, depende do contexto, depende da frase que você tem. Aí, com nomes próprios, aqui o emprego do artigo ele é opcional, tá? Não tem obrigatoriedade. Eu posso falar, Cristina é a mais extrovertida ou a Cristina, sem problema nenhum. Pedro é o xodó da família. O Pedro é o xodó da família. Então, esse artigo aqui, ele é opção. E aqui você tem, por exemplo, um caso, de novo, de crase. Quando um dos casos facultativos de crase? Quando são nomes próprios femininos. Porque o artigo não é obrigatório. Então, como eu posso usar ou não o artigo, quer dizer que eu não vou ter sempre a mais a, depende da frase que eu tenha. Então, por isso que a gente tem essa regrinha aqui, vem da morfologia e você usa lá na sintaxe. Aí, nós temos alguns nomes próprios que eles vêm apenas no plural. Então, por exemplo, não tem maia, né? Inca, asteca, nesse caso aqui eu posso falar assim, ó, maias, incas, astecas. Então, o que você faz? Uso o artigo, normalmente do plural, para acompanhar o meu substantivo. Então, existem alguns nomes próprios, Minas Gerais, que eles só existem no plural. Então, você fala as Minas Gerais quando for usar um artigo. É só para saber que existem alguns nomes próprios que existem só no plural. Aí você pode fazer o emprego desse artigo assim, para acompanhar esse substantivo e faz a flexão dele aqui com o artigo no plural também. Outro exemplo importante, o uso de todo ou toda. Aqui, muito cuidado, porque o sentido determina sim. Então, veja só. Toda a classe
parabenizou o professor. Quando eu falo toda a classe, eu estou dizendo de uma classe só. Vamos supor que a turma lá do primeiro ano. Toda a classe, os alunos daquela classe fizeram isso. Quando eu falo toda a classe possui alunos interessados e desinteressados, aqui eu estou falando de qualquer classe, tá? Aqui eu generalizo. Então, quando eu coloco toda a classe, eu tenho uma ideia específica, tá? Sem o artigo, uma ideia geral. É como se falar para você assim, por exemplo, falar para você assim, toda a manhã passei estudando. Quer dizer, aquele período da manhã. Todas as manhãs, no plural, é uma ideia de frequência. Se eu falar assim para você, todo o país precisa se organizar. Quer dizer, o país internamente, um país específico. Todo o país precisa fazer isso. A ideia é genérica, quer dizer, qualquer país tem que fazer isso. Então, veja que esse todo e toda, o emprego do artigo aqui, ele vai sim influenciar no sentido. Quando eu uso com artigo, eu especifico. Quando eu uso de forma genérica, eu deixo a ideia ampla. Então, não é uma classe específica, é todo tipo de classe. Então, toda a classe, ideia específica. Toda a classe, ideia genérica, tá? Então, cuidado com esse todo aqui, que você pode encontrar isso em algumas questões, especialmente quando a gente trabalha com sentido, compreensão, emprego de vocabulário, semântica, você vai encontrar isso aqui nas provas. Aí, temos os possessivos. Atenção, os possessivos, e aqui vem aquela regra de novo de crase. Ah, mas que coisa! A ideia de crase, por quê? Uma das regras de crase é facultativo o emprego de crase antes de possessivos femininos no singular. Por quê? Quando você trabalha com o emprego dos possessivos, o artigo não é obrigatório. Quando eu falo para você assim, ó, adoro o meu vestido longo. É qualquer vestido? Não, é o meu. Então, se eu falar para você assim, adoro o meu vestido ou adoro o meu vestido, com o ou sem o, com artigo ou sem artigo, não é qualquer vestido, porque esse possessivo continua fazendo a função de especificar. Então, tanto o artigo quanto o possessivo, os dois têm a função de especificar o meu substantivo. Daí a importância de você perceber que, se eu usar ou não, não faz diferença para o sentido. Por quê? Nesse caso, nós temos duas palavras que especificam o mesmo substantivo. Então, nesse caso, se eu colocar adoro o meu vestido ou adoro o meu vestido, gramaticalmente, pelo sentido, dá na mesma. Então, não tem problema de você usar aqui ou não. Também eu posso usar a ideia do numeral quando eu quero uma aproximação do artigo, quando uma aproximação numérica. Por exemplo, deve ter uns 20 anos. Pode ser 21, 22, 18, 19, não tem ideia precisa. Então, quando você usa assim o artigo indefinido, deve ter uns 20 anos. Então, você sabe que é mais ou menos isso, uma ideia aproximada que nós temos aqui, então também mexe no sentido. E aqui vem a ideia de substantivar, e aqui você vai marcar bem grandão que o artigo faz isso, tá? Por exemplo, a palavra porque originalmente, claro, porque junto e sem acento. Desse jeitinho aqui, é uma conjunção. Originalmente é uma conjunção. Mas eu posso substantivar essa conjunção. Então, eu posso colocar antes dela um artigo, e aí vem um acentinho aqui. Nesse caso aqui, você vai ter o artigo o, e esse porque agora é um substantivo. Pode acontecer isso? Pode, com qualquer palavra, tá? Você pode ter isso com o verbo, com algum tipo de advérbio, qualquer palavra pode mudar de classe porque você pode substantivá-la. E uma das formas de fazer isso é usando o artigo. Tá? Se eu falar para você assim, eu gosto de andar. Beleza, andar é verbo. O andar das pessoas me encanta. Aí eu transformei um verbo em um substantivo porque eu usei o andar. Então, essa particularidade é do artigo. Como ele acompanha um substantivo e ele define ou indefine, quando você pega uma palavra que não é como porquê, não é substantivo, e usa o porquê, você particulariza. Nesse caso aqui, esse o não pode ser mais opcional.
é obrigatório que você use. Para o porquê ser substantivo, ele precisa do artigo antes dele. Então, essa é uma parte bem importante, que você pode ter aquela ideia de palavras que mudam de classe, mas no contexto, só no contexto, tá? Isso não é algo genérico, não. Então, agora, para você entender isso melhor, eu quero que você me acompanhe em tela. Temos ali um exercício bem importante em relação à identificação da palavra a. Então, no texto, claro que você tem um texto bem grande, você olha no seu material aí impresso, o texto é gigante, e eu vou destacar o seguinte, olha o que a questão nos pede. Assinale a alternativa que apresenta a classificação gramatical da palavra a na linha 9, na linha 19 e na linha 54, respectivamente. Então, agora eu quero que você olhe para o texto para você perceber isso daí. No texto está assim, na linha 9 está assim, ó. Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida de culpa pelo excesso. A dela, e continua ali, era almejada. Beleza. Aí depois, na linha 19, nós temos o seguinte. Cheguei, tem o verbo chegar aqui, ó. Cheguei a outra conclusão, tá aqui. E na linha 54, você tem assim, ó, não, desse jeitinho aqui, ó, não a culpo. Então, você tem um a que está antes de um verbo. Beleza. Aí, as opções de resposta, você tem o seguinte. Letra A, preposição, artigo, pronome. Letra B também, pronome, artigo, preposição. Veja que eles trabalham especificamente na ideia de preposição, artigo e pronome pessoal. O que você vai cuidar aqui? Nesse caso, nós temos, em relação à construção, o que você vai lembrar? Preposição, a palavra invariável, que ela tem que vir pela regência, tá? Então, a preposição vem da regência, não aparece de paraquedas. O artigo definido, ele define um substantivo. Então, cuidado com o artigo aqui. O pronome pessoal, a ideia dele é retomar alguma coisa, ele faz uma retomada, tá? Então, quando você tem um pronome pessoal, geralmente você vem ligado a um verbo. Então, isso é importante que você entenda. Aí nós temos aqui, ó. O que eu vou falar para você ter um cuidado? Se você olhar o cheguei a, fica evidente que cheguei a, quem chega, chega a algum lugar. Tem uma regência aqui. Então, quer dizer que esse cheguei a, nós temos uma preposição. Então, nas opções de resposta, o que você tem aqui, ó? Como opções de resposta, você tem preposição aqui e aqui. Então, veja que nas outras não pode ser nem a nem a B, nem a E. Ou vai ser a C ou vai ser a D. Não a culpo. Quer dizer, o que você tem agora aqui, ó? Um a que está antes de um verbo. Não culpo alguém. Então, você tem um a que tem a função de retomar alguma coisa. Então, você tem um pronome pessoal. Aí, na letra C, pronome pessoal e na letra D também. O que ficou agora? Você saber se é ou o primeiro a, né, que é a dela, ou é um pronome pessoal, ou é um artigo definido. Aqui você tem que olhar o contexto. Na frase está assim, deixa eu ler de novo. Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida de culpa pelo excesso. A dela era almejada. A dela o quê? Veja aqui. No meio desse a e desse dela seria a palavra a ressaca dela. Então, veja aqui, só não está escrito o substantivo aqui ressaca para evitar repetição, mas dá para perceber aqui que caberia sim um termo elíptico. Então, nesse caso aqui, você percebe que esse a é o quê? É um artigo, porque ele está aqui, o que faltou é o substantivo, mas ele está subentendido pelo contexto. Então, por isso que a resposta aqui adequada é a letra D, que responde a nossa questão. Tá? Então, cuidado com isso daqui. Não é só olhar simplesmente a frase, tem que olhar o contexto, às vezes olhar o período que vem antes, para você poder fazer a questão da maneira adequada. Próxima questão. No trecho, é devida a indenização por danos morais? A correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o artigo que define indenização. Então, nesse caso aqui, a banca pediu apenas para você o quê? Correção gramatical. O texto está assim, ó, é devida a indenização por danos morais. Então, veja que não é qualquer indenização. Qual? Por danos morais. Você tem aqui uma frase que está fora de ordem. Qual que seria, por exemplo, a ordem direta? A
indenização por danos morais é devida. Então, nesse caso aqui é uma frase fora de ordem. Posso ler a frase sem o a? Indenização por danos morais é devida? Sim. Então, veja aqui, com o artigo ou sem o artigo, veja que gramaticalmente dá certo. Lógico que se eu tiro a, eu tiro o artigo que define, então mexo no sentido. Mas a banca pediu apenas o que para você? Correção gramatical. Então, nesse caso, a questão está corretíssima. Perfeita a minha questão. Próxima questão, temos uma questão para você preencher as lacunas, que estão muito comum, muito típica. Então, é importante que você tenha um cuidado primeiro entender as alternativas. Olha só. As lacunas, a primeira lacuna é tudo a no plural, então tudo as. Na segunda e na terceira, tudo no singular. O que você faz agora? Ou é com crase ou sem crase. Então, o primeiro que você vai fazer aqui, você vai preencher, ó, as, vamos colocar aqui, vamos colocar bonitinho aqui. Vamos primeiro preencher as lacunas para você perceber isso aqui, ó. Temos lá as, depois o a e depois o a. Agora, você vai perceber o seguinte, para eu ter crase, tem que ter o a mais o a, assim, no singular, né? Ou você vai ter que ter o a mais o as. Tem que ter essa conjunção aqui, ó. A mais o as, para que você tenha daí sim a crase. Então, quer dizer que, para haver crase, vai ter que sim ter uma preposição aqui, ó, isso aqui é preposição, e esse a segundo é o meu artigo. E a preposição tem que vir da regência de alguma coisa. Então, vamos lá. Olha só o começo. As decisões referentes. Quando uma coisa é referente a algo. Opa, quer dizer que tem preposição aqui. Medidas, então, o substantivo feminino, a gente tem o artigo as. Beleza, juntei o a mais as, que acontece? As com acento grave. Então, nesse caso aqui, veja que vamos preencher agora bonitinho. Nós temos o as, então, com acento grave. Referentes a as medidas. Então, quer dizer que tem a crase. Sabendo disso, você já percebe que as opções de resposta podem ser quais? Vamos marcar aqui. As ou as. Então, já sabemos que letra A e letra E, acabou. Aí, diz respeito a toda a sociedade. Vamos marcar aqui um A aqui e depois um A aqui. Aí, perceba que nós temos o seguinte. Dizem respeito a toda. Veja que toda é aqui um pronome indefinido, tá? Nesse caso aqui, que você lembra, quando você tem a mais pronome, você não tem emprego de crase. O que acontece, nós temos o pronome relativo ou demonstrativo que pode admitir crase. Mas quando é a mais outro pronome, não tem, né? Por regra geral, você não tem crase. Então, quer dizer que aqui também não vai emprego de crase. Nesse caso, você também já mata a letra C. E ficamos por último, cada uma a seu tempo. Aí você tem aqui uma palavra masculina, então quer dizer que se a não tem como ser artigo, lógico, é uma preposição apenas, por isso que a resposta é apenas aqui, ó, letra B. Então aqui você tem emprego de artigo mais preposição, que é a combinação que nós temos. Beleza? Próxima questão. Temos outra questão que trabalha com a lógica de você identificar aqui, por exemplo, a classificação das palavras, que nós temos aqui, ó. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas na ordem que aparece foram corretamente classificadas, levando-se em conta seu emprego no período acima. Então, vamos lá. Na prática, a decisão entrega a Cláudio, depois, o declínio das receitas aos quais. Então, beleza. A decisão entrega. Esse A acompanha a decisão. Então, esse A é o que aqui? Esse A é um artigo. Ah, então, beleza. Já vi que na primeira opção, o A é um artigo. Olha aqui, artigo, artigo e artigo. Entrega a Cláudio. Vamos lá. Quem entrega algo a alguém. Aqui eu tenho regência. Então, esse A aqui, ó, o que ele faz? Simplesmente é uma preposição. A função dele é ser uma preposição. Então, o que nós temos de opção agora aqui? Na letra A está artigo, na letra B artigo e na letra C artigo. Só a letra D é preposição. Só que já matou a questão. Tá? Isso aqui que pode ser resposta. Entendendo agora as outras construções aqui.
o declínio das receitas. O que é o das mesmo? De mais as. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma contração de preposição mais artigo. E quais, aos quais, isso aqui é pronome relativo. Portanto, a única resposta possível realmente é a letra D. Aí sim você marca a letra D como resposta adequada. Então, volte aqui para mim. Claro, é importante que você entenda sim, porque o artigo ele trabalha com semântica, trabalha com a parte morfológica, envolve muito emprego de crase, então não é tão simples assim não, tá? Não ache que o artigo é algo simples. Por mais que seja uma classe pequenininha, que você tem assim poucas palavras, né? São 8 só que você encontra, assim, pensando singular e plural, mas ela tem uma função importantíssima porque ela define substantivo ou indefine, generaliza, particulariza e você pode juntar o artigo com outras palavras. Então, daí você tem muita coisa da sintaxe, especialmente quando a gente trabalha com crase, concordância e quando você tem a palavra a, que pode ser artigo, pronome, preposição. Então, a confusão é muito grande, sim, e é importante que você saiba identificar e saiba quando é artigo e quando não é artigo. Aí sim você consegue entender, às vezes, uma questão que faltou um detalhe para você fazer aquela questão. Legal? Então, siga aí com seus estudos e até um próximo encontro.